Influencer, na verdade, não tenho preconceito, não só acho que é um outro segmento de comunicação, né? O influencer, ele é influencer naquele fato que ele decide ser influencer. O ator não é ator de um fato, o ator é um ator de uma humanidade inteira. Eu acho que aí é uma visão que não é artística, é uma visão publicitária. Mas o adulto que tem o hábito, ele tá sentindo falta da qualidade, e como a Globo percebeu e fez, talvez agora não esteja mais fazendo, porque é questão de... Nesse corte do Matcast, o diretor da Globo, Wolf Maia, fala sobre como a Globo mudou muito nos últimos anos e parou de dar o tipo de entretenimento que o público queria. Wolf ainda fala sobre influencers serem escalados nos lugares de atores e atrizes de verdade em novelas e sobre a criação de Malhação. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. E fala da Malhação. Como é que é isso aí? A Malhação criou isso? A Malhação teve muitos donos. Na verdade, você sabe que a ideia da Malhação surgiu com Paulo José, o grande autor que fez Shazam e Xerife, que já morreu. Gaúcho. Um querido amigo, ele é um ator, ele é um diretor e um autor que eu admiro, amava muito, eu era moleque. E aí ele estava criando uma coisa para jovens, uma dramaturgia para jovens. E tinha o Talma também. Mas isso já tinha o Shazam? Já tinha o Shazam. Então ele já tinha essa experiência. Já tinha essa experiência, adolescente, né? E de passar por isso. E aí a gente falou, vamos criar uma academia, porque era o auge. Pra quem não sabe, o Shazam e o Xerife era uma É bom lembrar. Era uma dupla, né? Paulo José e o Flávio Migliatti. De pessoas que andavam... Uma camicleta? Era um caminhão estranho. Era um caminhãozinho? Era uma camicleta, né? Camicleta, parecia coisa de circo, aquele número do circo, né? Do carro que pifa. E era muito, muito romântico, era muito bonito, era pictórico até, era poético aquilo. E o Paulo José é um ator pictórico, ele era o ator poético. E eles andavam em ruelas, em ruas. Isso, eu me lembro muito viscerais, né? Eu nem estava na televisão, não cheguei a ver nenhuma gravação desse programa, mas eu conheci esses autores. E o Paulo José, então, foi o idealizador, talvez, ele da Malhação? Foi. Talvez a primeira ideia de fazer uma coisa a partir dessa experiência dele, para criança que já estava em adolescência, já não queria mais brincar de carrinho e que estava começando a pensar em sexo, em relações, em amores, a gente conversou. E aí eu sei que com muitos autores, que estão alguns vivos ainda, porque foi ele provocou uma reunião e vamos fazer. E a primeira Malhação que eu dirigi, ela era dentro da Cinédia, que era dentro de um estúdio, a gente não podia nem sair. Eu me lembro que começamos tudo dentro de uma academia, dentro de um cenário. Depois essa academia ganhou, e sob a minha direção ainda, uma piscina do lado de fora. Aí eu comecei a trazer a Malhação para a externa e começamos a gravar fora e dentro. Aí a última coisa que eu fiz quando passei a Malhação para outro diretor, eu comecei a fazer viagens com a Malhação de férias, numa colônia de férias em Petrópolis, Malhação de férias ia para... o que surgiu de artista ali, né? Muita gente. Era um laboratório. Muita gente. Isso aí é do tempo do Mocotó. Do tempo do Mocotó. Foi ali que eu conheci Carolina Dickman, que depois chamei para fazer novela comigo. Começou ali, fez muita gente. Assim, nossa, eu nem vou me lembrar de todos, mas é tanta gente. Eu me lembro dos que trabalharam comigo depois. O Claudinho Hendricks fez Kubanacan, fazia o índio loiro, ele era um dos galãs de Mocotó, do Mocotó de Malhação. A Carolina Dickman também era uma heroínazinha da Malhação, fez comigo muita coisa, inclusive a Senhora do Destino. Que casou com o Marcos Frota. Casou naquela época com o Marcos Frota. Tinha muita gente começando ali. Vocês tinham ideia que esse projeto ia durar tanto tempo? Eu acho que foi um projeto ímpar, ia ter uma dramaturgia ainda em espaço aberto para a juventude. Eu acho que hoje, em qualquer emissora do Brasil, talvez por isso o Carrossel tenha feito tanto sucesso. Talvez por isso aquelas Chiquititas tenha feito tanto sucesso. Tem um espaço aberto para adolescente, ou pré-adolescente, porque o adolescente... Ainda hoje, tô acreditando. Ainda hoje. Um pré-adolescente de 13 anos, 12 anos. Apesar que hoje, 12, 13 já anos... Já está no iPhone falando bobagem. Mas é talvez por isso. No tempo que a criança tem o celular e os adultos estão usando livrinho de colorir e bebê reborn. Tá mudando as coisas. É uma inversão, né? É uma inversão, cara. Vem cá, mas e agora me fala uma coisa, e a trilha musical do Malhação era o Lulu Santos, né? Era o Lulu na cabeça, mas tinha muita gente começando. Como é que funciona a trilha musical pra novela? É tu que escolhe? Não, tinha um diretor musical, que é um querido amigo, que ficou 20 ou 30 anos na Globo, chamado Máriozinho Rocha. Máriozinho Rocha era um homem de estúdio, ele sabia tudo sobre a música, principalmente a música pop. Sim, mas assim, tu e ele trazia, pra ele, ele trazia muitas novidades pra gente. Eu estava dentro do estúdio, não estava em convivência com toda a música brasileira, mas o Máriozinho estava. Então, foi com ele que eu tive a convivência com os primeiros temas que saíram e que viraram moda, né? Com eles eu conheci Roupa Nova. Roupa Nova é autor de milhões Guilherme Arantes fazia, né? De nomes, foi com ele. Mas isso era encomenda, né? Não, ele trazia autores, ele ouvia, ele que me trouxe pela primeira vez
Ana Carolina, que se tornou uma grande amiga e foi tema de novela. Ele trazia também, às vezes, até o Roberto Carlos numa novidade. Ele trouxe para mim vários temas. Sim, mas ele tinha que... Ele era um pesquisador, ele era um diretor musical. Tu passava para ele... Eu encomendava para ele, ou então dizia, Máriozinho, o que você tem de novo? E ele me trazia. E eu também tinha minhas ideias. Então eu brifava ele. Eu tenho uma personagem assim, assado, que tem que cantar aqui. Ela tem esse romance. E aí eu juntava a música. Eu acho que televisão um pouco... Porque a música era muito importante. E o sucesso é isso, né, cara? O sucesso é uma reunião de várias inspirações em torno de uma grande obra. Não tem dono do sucesso, nem o autor, nem o diretor e nem o ator que faz o protagonista. É uma sucessão de talentos e inspirações que criam aquilo que você, público, nunca mais vai esquecer. Por isso que não se repete com tanta facilidade. É uma química, é uma magia. Eu acho. É o autor, é o diretor, o ator, a primeira trinca. A partir daí eu tenho tudo. Tem a locação, a capacidade da empresa de te disponibilizar aquilo que tu quer. A empresa, a produtora em cima de tudo, né? Tu não tem recurso, isso. Fazer o cara viajar, mas eu acho que é isso que a produtora precisa. Ela precisa dessas ideias do autor, do diretor e do ator, que vai ser escolhido, escalado ou convidado para isso. E a partir daí cria-se um sucesso. Eu acho que assim no cinema também. O cinema americano pratica esse exercício de novos roteiristas, por isso que abre tantos para novos roteiristas. O cinema europeu é um pouco mais contido, o cinema francês é mais fechado dentro da literatura francesa, mas o cinema está aberto para todas as importações de ideias, e é por isso que o cinema é tão moderno e sobreviverá sempre. Eu acho que a televisão que perceber isso, e como a Globo percebeu e fez, talvez agora não esteja mais fazendo, por questão de produção, de economia. Só isso, mas que também... Basicamente mas isso, eu acho. A mídia mudou, né? A mídia mudou, mas você tem, na verdade, espaço, porque a gente tem segmentos que ainda são absolutamente ligados na imagem gratuita que recebe em casa, ampliada. Mesmo que sejam mais adultos. A criança está aqui, o jovem está aqui criando a imagem dele, zapeando para onde ele quer ir. Então ele não tem nenhuma escravidão com nada aqui, que ele é livre através do seu iPhone, da sua imagem. Mas o adulto que tem o hábito, e o adulto cheio de hábitos, ele está sentindo falta da qualidade do hábito dele. E o país está envelhecendo, no sentido que a população está ficando, né? Existe uma população que viveu esse momento. Isso, está sentindo falta dessas emoções. Que veio agora aqui, porque eu quero fazer vou falar sobre um nosso patrocinador aqui, que é a Nutriri, mas aí eu já emendo com uma outra pergunta. Pets. Como é que era essa relação nas gravações? Tinha isso? Olha, eu tive uma... Cavalo e... Tive, tudo. Como é que funcionava isso? O pet... Porque hoje o pet ele é muito importante na vida. O decorativo, no caso dos Apaluzas, que eu tive um apoio da sociedade que estava lançando o cavalo Apalusa no Brasil, me deu Apaluzas lindos que povoaram o céu na viagem. Isso era uma relação quase profissional com uma representadora, né? Um representante dos Apaluzas. Mas eu tinha treinadores, eu me lembro da Incello, que eu não sei onde ela anda, uma querida treinadora de cachorro, e ela me preparava tudo. Ela tinha um verdadeiro laboratório ela treinava o pequenininho, ela treinava o cão grande, ela treinava um cão guia, ela treinou até macaco. Teve uma novela que tinha uma... passava para ela a informação? Passava e encomendava, tinha uma novela que tinha um macaco, e eu precisava do macaco, cenava com o Marcos Pasquim, e esse macaco era uma macaca, inclusive, era uma macaca treinada para fazer aquelas cenas, e ela tinha um processo de treinamento com um animal. Eu acho que tem até hoje. Não tem talvez esse risco de uma dramaturgia. O macaco do Parrudo? Era o macaco que era o Pasquim que fazia... Pescador Parrudo? O Pescador Parrudo, mas não era a novela do Pescador Parrudo. Era uma outra novela que ele tinha uma macaca. Eu esqueci o nome da novela, não fui eu que dirigi. Eu dirigi o Pescador Parrudo. Essa eu me lembro que era Kubanacan, ou era Uga Uga. Era uma novela da Sete, muito divertida. E o pessoal que é os influencers, por exemplo, não querem... Os influencers, na verdade, eu não tenho preconceito, não só acho que é um outro segmento de comunicação, né? O influencer, ele é influencer naquele fato que ele decide ser influencer. O ator não é ator de um fato, o ator é um ator de uma humanidade inteira. Você é jovem, você é pobre, você é rico, você tem vícios, você tem suavidade, você tem libido. O ator é ele tem que viver tudo em um só. Então a dimensão do ator não tem comparação com o culto pessoal de um influencer. De uma pessoa que dá opiniões e que acha isso sobre moda, sobre brinco, sobre o chimarrão. Enfim, eu acho que aí é uma visão que não é artística, é uma visão publicitária.
de alguém. E fazer publicidade, não vou dizer que seja fácil. Também tenho aulas de como vender um chimarrão, como vender uma história, como você vender um produto onde você não precisa impor a sua emoção ao produto, mas tem que adorar o produto. Estou vendendo Matcast aqui, olha que maravilha. Matcast produz muita coisa que eu quero te contar. Eu tenho que ter esse Eu vou pegar umas dicas aqui para ver se eu vendo patrocínio de Matcast. Chama, já passou na tua mão até mesmo um aluno mais tímido e que depois lá adiante estourou? Eu não tenho nenhum medo da timidez. A timidez às vezes é um autismo necessário para o ator. Se ele tiver dimensão de pensamento, se ele não sabe demonstrar o pensamento dele ainda, eu ensino, eu ajudo a liberar esse pensamento para ele ficar emotivo, para ele ficar sensível, porque o cinema amplia, então às vezes é mais fácil diminuir alguém que tem tudo contido do que segurar alguém que tem tudo exagerado. Uma mulher exagerada, que fala mal over. Nossa, abre uma lente e vira um mico, uma coisa, uma plástica. Não é o caso. Então eu não tenho medo dos tímidos, dos sutis, dos suaves. Mas isso acontece muito na vida particular do artista também, né? Dele ser tímido na vida particular e no palco explodir. A maior parte é isso. Tem como tem como isso. Eu tenho suspeitas de quem chega muito extrovertido no processo. Quem vai ler um texto e já começa dando tons e... Calma, vamos estudar o que é isso. Você está se impondo sobre o personagem. Aí a sua personalidade que está fazendo isso. Eu quero a personalidade daquele ali, ó, que está longe da sua. Você empresta a sua inteligência, sua expressão para a personagem. É isso que é o ator de cinema. Então é uma transcodificação diferente. Sabe, as pessoas talvez hoje, no mundo de hoje, onde estão muito expostas, desde criancinha, olha como ela dança, ela canta, ela fala alto, ela é exibida, essa minha filha que vai ser artista. Ela já é artista, não precisa nem estudar, ela já é artista. Ela é uma exposição de uma coisa que ela faz. Normalmente o pai e a mãe que... Ou ela expõe, é maravilhoso, não é para reprimi-la não, mas ela não tem vergonha de se expor. Agora, vamos decupar isso, vamos ensinar para ela quantos seres humanos ela consegue expor para ser uma atriz, para ser uma resposta aos seres humanos que ela estuda e vivencia numa história, num filme, na televisão, em qualquer outro lugar. Que esse negócio de estudo é extremamente importante, né, Che? O camarada acha que só tem aquela coisa. E outra coisa é a batalha de ir atrás, né? Porque não corre, não chega no seu colo. Não vai, né? E para ir atrás você tem que estar preparado, porque é uma concorrência danada. É teste atrás de teste. Agora que teve uma época onde a nossa profissão, há muito tempo atrás, talvez, quando eu tinha largado a medicina para ser artista, foi uma revolução na minha família. Meu pai ficou 2 anos sem falar comigo. Hoje em dia as famílias levam seus filhos para estudar. É um orgulho na família ter um jogador de futebol e ter um ator de novela. É verdade. Entendeu? Toda a família quer ter uma coisa que no passado não era assim, queria ter um médico e um advogado, né? Enfim, eu acho que hoje isso transpõe para a profissão uma melhora. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.